Entrando ao vivo em 3, 2, 1. E aí? Estamos ao vivo ou não estamos ao vivo? Estamos ou não estamos? Boa noite, boa noite, boa noite. Pessoal que vem chegando. Maravilha, maravilha, maravilha. Estamos aí. Mais um dia, mais uma noite. E eu tenho esse prazer enorme de estar falando aqui no YouTube, nessa live, com você sobre esse momento tão legal, tão importante, que é a abertura da primeira turma de um curso que, olha, esse curso, ele ficou ali, sabe? Aquele projeto que fica ali sendo cuidado, chocado. Ele foi chocado, pode-se dizer. Meu Deus, esse foi. Bem, vou iniciar primeiro dando para você uma super boas-vindas. Muito obrigado pela sua presença, a presença de todo mundo que está aqui. Bruna, Daniel, Arthur, pessoal que está entrando. Estou muito feliz de estar aqui falando com você, porque hoje realmente é um dia muito especial. Claro que assim, né? Eu vou iniciar falando um pouco do geral, mas primeiro eu quero dizer que hoje é um dia especial, tá uma lua bonita, é dia 30 de agosto, é um dia conhecidamente como um dia diferenciado, e a gente vai usar todas essas coisas, acreditando ou não acreditando, como a energia para a gente colocar esse curso como um dos melhores cursos na área de tecnologia voltada ao mercado financeiro que existe no Brasil. E você vai me ajudar a fazer isso. Então vou começar primeiro falando um pouquinho de mim, que eu acho que pode ser novidade para algumas pessoas. Vai ser uma breve introdução. A ideia é que você conheça um pouco de mim, do meu trabalho, e a partir daí eu vou falar um pouco do curso e a gente vai poder conversar aí durante essa noite de quarta-feira, meio da semana, né? Já indo para quinta-feira. Aqui do outro lado do Atlântico, da onde eu tô, já é quinta-feira, mas isso é papo para um outro dia. Então vamos lá. Pessoal, essa daqui, esse é um slide que mostra um pouco a minha trajetória. E eu vou trazer um pouco ela porque ela me trouxe até aqui e me faz estar muito feliz de estar tendo a oportunidade de eventualmente ensinar Python, ciência de dados, machine learning, o que eu puder, enfim, te ensinar ao longo dos próximos tempos nesse projeto novo, que é um projeto de cursos online, né? Mentorias em grupo e cursos online. Eu sou físico de formação, tenho uma trajetória que permeia pesquisa na área de física em torno de mundos sempre diferentes da física, digamos assim, tradicional. Estudei física aplicada à biologia, física aplicada a ciências neuronais, né, a inteligência artificial, física aplicada à economia. Isso tudo durante a minha época ali na Universidade de São Paulo, durante minha época de estudos. Eu saí e fiquei uns anos no mercado financeiro,
Conheci bastante de risco, conheci bastante fundos de investimentos. Fiquei principalmente na área de investimentos, trabalhei em fundos, trabalhei em empresa de software que fornecia sistemas de precificação de risco para fundos de investimentos. Depois conheci um pouco dessa área de tecnologia mais, assim, montei uma startup, deu certo, deu errado, passei a mentorar pessoas também que estavam empreendendo, conheci mais essa área de startup, trabalhei no Cubo, um maior incubador ali de startup de São Paulo. Saí desse universo, né, tive a oportunidade de trabalhar numa fintech também, de crédito, que foi também uma visão ali bem interessante sobre a área de crédito, principalmente dos meios bancários, das áreas bancárias. Conheci ciência de dados no meio disso tudo, né? Era uma das empresas que eu trabalhava, e que eu também fundei, era focado em ciência de dados, principalmente em área de recomendação. Então, como a gente recomendava música, como a gente recomendava conteúdos estudados em uma plataforma. Então, essa foi uma trajetória muito interessante, mas eu não era cientista de dados e botei na minha cabeça que eu queria ser, isso é algo como 6 anos e meio, uma pessoa que era meu mentor chegou para mim e falou, cara, estuda Python, né? Até porque o background, né, da física, da matemática, a gente tem bastante, então estuda Python. E foi isso que eu comecei a fazer. Foi uma época de transição bem maluca na minha vida, assim, de altos e baixos. Comecei aprendendo com os indianos da Udemy, né, tipo 30 conto um curso, porque a gente começa investindo pouco, mas terminei fazendo diversos cursos da OpenAI, da Deep Learning AI, da curso de Stanford, do Coursera, ou seja, cursos extremamente reconhecidos no mundo inteiro nessa área de Data Science. Me tornei especialista em Python e passei a trabalhar em diversos projetos de ciência de dados, seja como cientista de dados programando, seja como gestor de projetos, né, líder de projetos, fazendo projetos interessantíssimos, como um nariz artificial, um modelo que previa reações químicas, projetos de otimização de preço em marketplaces, projetos de segmentação de cliente em marketing, ou seja, um grupo enorme, né? E ao longo desse tempo também, eu passei a ter uma mentoria. Essa mentoria foi muito interessante porque ela foi focada em aulas particulares, aulas individuais, mas sempre para pessoas no doutorado, ou em pesquisa, ou gestores de fundos de investimentos, analistas de mercado, pessoas de fintech, ou, enfim, pessoas que precisavam aprender Python, estatística ou finanças de um jeito um pouco mais avançado, no nível um pouco mais avançado, onde eu poderia ajudar. E com isso eu fui exposto a mais de 120 projetos muito interessantes, que vão desde projetos de análise de DNA para juntas médicas, até projetos de algotrades e algoritmos extremamente sofisticados de investimentos, feitos ali com pessoas, traders mesmo, né? Traders que movimentavam milhões nos seus próprios trabalhos, e eu tive a oportunidade de trazer uma bagagem de machine learning ou finanças quantitativas para a mão dessas pessoas através das minhas mentorias. Então, essa é uma visão geral, tá? Espero que, se você esteja aqui, você se identifique com alguma delas, né? Você veja que eu posso te ajudar em alguma delas. E é essa a minha história, pelo menos a minha história acadêmica e minha história profissional. As outras histórias a gente vai contando aos poucos, né? Nas nossas conversas e nas nossas redes sociais. Beleza. Então, primeiramente, muito bem-vindos, tá? A essa abertura de primeira turma do curso Python para Finanças, o que vocês vão ouvir bastante, Py4Fi, né? Esse nome, Py4Fi, é um nome bem legal, porque a gente tinha visto, tinha uma biblioteca nisso, mas no geral ninguém tinha ainda usado esse nome para um curso, é um nome que eu sempre gostei, e eu acho que traduz, né, o meu foco nesse primeiro curso, que é
trazer aplicações de Python para finanças. E como nasceu esse projeto, tá? Esse projeto nasceu nesse grupo aí de várias mentorias que eu fazia, e eu tive a oportunidade maravilhosa de conhecer uma pessoa muito, muito especial, que é Maísa Mello, uma pessoa pesquisadora na área, né, professora da Universidade Federal, que trouxe para mim problemas cabeludíssimos, extremamente sofisticados e difíceis do doutorado dela, depois do pós-doc, onde a gente teve a oportunidade de discutir, né, como utilizar Python para resolver alguns problemas dela. E nasceu essa ideia da gente gravar um pouquinho aqui, um pouquinho ali e ir montando um curso, exatamente porque estruturar um portfólio era uma necessidade básica da pesquisa dela, que era uma pesquisa que usava isso e ia muito além de otimização de portfólio na área de matemática. Nossa química em relação a esse projeto foi muito grande e ela deixou esse conteúdo preparado. Eu fiquei, né, um tempo ainda sem conseguir mexer nele, porque, enfim, mudei de país e várias coisas aconteceram na minha vida. Porém, de uns tempos para cá, eu consegui juntar uma equipe espetacular também, que me ajudou, né, a chegar até aqui com esse curso pronto, né? Tanto me ajudando a deixar ele caprichado, bonito, né, quanto pessoas, amigos do mercado financeiro, ex-alunos, ex-mentorados, que fizeram o curso e me deram vários feedbacks, né? Foram lá falando, cara, isso tá bom, isso daqui tá difícil, melhor isso aqui, melhor aquilo ali. Enfim, durante essa fase, que foram esses últimos meses, a gente ficou não só chocando, mas aí cuidando desse filhinho que já tinha acabado de nascer, que era esse curso Python para finanças. E agora, né, nesse momento em que a gente está, a ideia é trazer uma primeira turma, né? Uma primeira turma que vai, junto comigo, fazer esse curso ficar muito, muito, muito especial. Por isso que ele essa é uma proposta tão exclusiva de trabalho junto comigo. Eu vou falar um pouco, assim, né, uma visão até para você se motivar, o porquê que é tão importante um projeto como esses, né, no mundo de hoje, onde a gente está, considerando até os vários cursos que existem, né, que nem são tão vários, né, mas um pouco de por que esse curso ele é tão importante, ele precisa estar ali com uma das possibilidades de você fazer, se não o curso que você deveria estar fazendo agora, se você quer dominar Python e principalmente subir, né, evoluir nessa carreira com Python dentro do mercado financeiro, né? Se você já está no mercado financeiro, então aí sim que você tem mais motivação, né, externa para fazer isso. A área de Data Science, né, essa área de ciência de dados, que começa muito, que a gente ouve muito redes sociais, algoritmos de recomendação, etc., gerou essa, digamos assim, sucessão de grandes evoluções, né? E o mercado financeiro, que é, assim, historicamente um mercado bem vanguarda para algumas coisas, mas bem conservador para outras, ou seja, ele é bem para frente, né? Ele investe em fintechs, ele bota coisas assim para frente, mas ele é bem conservador, ou seja, bem baseado em Excel, papelada, burocrata, né? Ele é meio cabeçudo no sentido de ser meio, né, portas fechadas para inovação e tecnologia. Esse mercado está sendo, que é o mercado financeiro, está sendo revolucionado pelo Python e também pela Data Science. E dentro de Data Science, né, que é um campo maior, digamos assim, onde mora você entender as estatísticas de um dado que está passando, né, séries temporais de fluxos financeiros, várias informações de diversas ferramentas que rodam na minha empresa, né, esses dados de lá para cá. Dentro disso está também inteligência artificial,
que são nada mais do que técnicas também de machine learning, de aprendizado de máquina, para fazer previsões e dali para gerar prescrições e dali para gerar otimizações, né? Ou seja, todo esse processo de ciência de dados é o que foi desencadeando cada vez mais essa evolução que hoje a gente enxerga no mundo como inteligência artificial. Então, é uma habilidade, tá? Que vai ficar cada vez mais importante. Igual quando o Excel revolucionou as planilhas financeiras, a inteligência artificial e o Python vão revolucionar a maneira que os fundos de investimentos, os bancos e os investidores qualificados, as pessoas que investem, os investidores qualificados, organizam o seu portfólio, organizam as suas estratégias, tomam as suas decisões. Tá? Então, esse disclaimer, né, essa visão geral sobre ciência de dados e Python é muito importante, porque ela é a motivação de eu estar aqui. É claro que ciência de dados é abrangente, Python é uma ferramenta, você pode subir aplicativo, você pode fazer um monte de coisa. Aqui a gente está falando Python para análise de dados, especificamente, né? E ciência de dados a gente está falando as sub-áreas que têm algum valor dentro do mercado financeiro, principalmente olhando inteligência artificial, certo? E esse, né, é o primeiro de muitos, né? Esse projeto que vocês estão sabendo agora, né? Tipo, é o primeiro de muitos. Por quê? Porque a gente já vem trabalhando com cursos que formam um complementar entre si. Claro que a minha maior motivação é tentar trazer todo esse meu background, né, que é bem extenso em diversas áreas, através de alguns cursos para tentar ajudar pessoas de diversas áreas. A gente escolheu o mercado financeiro para atuar inicialmente, exatamente por conta dessa oportunidade, né, desse encontro maravilhoso que foi essa conexão e essa mentoria com a professora Maísa Mello. Porém, a gente tem outros cursos que a gente quer fazer. E é interessante vocês já saberem, para entender que isso aqui é só o começo, certo? O primeiro deles é o Py4Phi. Exatamente esse curso. Vou até usar uma... highlighter aqui. Não. Highlighter. É o laser pointer. Pronto. O Py4Phi é o primeiro deles, que é o Python para finanças. E o Py4Phi foi construído exatamente para trazer Python para dentro dessa estratégia do mercado financeiro, principalmente em gestão de portfólio, né? E não aqui necessariamente em trading, estratégias de como operar, mas estratégia de como organizar o que você opera para ter relatórios mais eficientes. Né? Ou seja, não adianta nada eu chegar aqui para você e vir, porque você tem que investir nisso, investir naquilo para ganhar dinheiro, blá blá blá, se a gente nem aprendeu como estruturar o que a gente já investiu e tirar análises inteligentes para saber se a gente está indo bem, está indo mal, etc. Né? Eu vou falar bem mais ainda do Python para finanças ao longo dessa nossa live. O próximo curso que provavelmente vocês vão saber é o Dados para que te quero. Um curso para falar de ciência de dados para pessoas que ainda não programam. Vamos lá. A gente tem os programadores, né, as pessoas que fazem os aplicativos, e a gente tem as pessoas de dados, engenheiros de dados, cientistas de dados, engenheiros de machine learning, que são aquelas pessoas que usam dados e estatística e tomada de decisão orientada a estatística e coisas desse tipo. Mas você tem também um monte de gente que trabalham com esses caras. Enfim, Dados para que te quero é um curso para colocar toda essa galera na mesma página e conseguir trazer uma ponte de comunicação cada vez melhor entre áreas de negócio e pessoas técnicas da área de dados. Outro curso
que é um curso de análise de dados propriamente dito, é o curso que a gente batizou de Excel to Pi. O curso Excel to Pi é um curso para pessoas que já sabem Excel, já vêm usando Excel, entendem o que Excel resolve. Pessoas que, por um acaso, têm dificuldades no Excel, porque o Excel não mais resolve o problema delas, e estão pensando em migrar para ferramentas melhores, mais poderosas. E o Python é a minha recomendação. Então é um curso de análise de dados como você nunca viu, onde eu não vou só comparar Excel com Python, mas eu também vou trazer coisas que Excel é muito bom, Excel e aqui Google Sheets, né, tudo isso. Vou trazer coisas que Excel é muito bom, mas eu também vou trazer coisas onde o Python é indispensável. Por fim, um curso muito interessante e importante que a gente também está trazendo para o nosso roadmap, ou seja, para o futuro aqui, é o Machine Learning. A gente precisa entender um pouco mais sobre Machine Learning. E aqui, especificamente, é trazer Machine Learning para pessoas que entendem de inteligência de negócios, Business Intelligence. E aqui não só o BI, de fazer dashboards e tudo mais, mas tudo que está ao redor do BI, ou seja, pessoas de negócio que utilizam estratégias baseadas em Dash, que analisam dados, pessoas analistas de dados que fazem dashboards e ajudam pessoas da área de inteligência, né, da área de negócio, na área mais ligada à inteligência. Essas pessoas precisam entender mais Machine Learning, exatamente porque muitas vezes vem um cientista de dados e não trabalha com essas pessoas, né? Ele fica às vezes num cantinho separado chamado de área avançada e um monte de oportunidades se perde, exatamente porque essa galera aqui, né, o pessoal de BI, os analistas de negócio que trabalham, e aqui eu estou falando mercado financeiro, mercado do varejo, mercado imobiliário, enfim, mercado de e-commerce, mercado de plataformas, vários, né, não é uma coisa assim exclusiva de um mercado só, né, então você tem em qualquer um desses, às vezes essa assimetria de informação, onde uma área avançada está analisando dados muito interessantes que poderiam ser fáceis conectados, né, facilitados numa conexão dentro de Dash, na tomada de decisão, dentro da área de negócio, mas isso não acontece porque essa galera não entende muito bem o que Machine Learning entrega, quais são os benefícios de usar Machine Learning, o que é previsão com Machine Learning. E é isso, pessoal. Bem, dei uma visão geral do nosso projeto, falei um pouco sobre os novos cursos que virão. Falei um pouco sobre o Py4Phi. Vou falar aqui rapidamente sobre as duas ferramentas que quem fizer o Py4Phi e qualquer um dos cursos no futuro vai ter a oportunidade de utilizar. São elas o Slack, a ferramenta Slack. E, fiquei sem luz aqui. Um minutinho só para eu conseguir trazer minha luz de volta. Prontinho, não é exatamente a mesma, mas tudo bem. São coisas que acontecem na live. Então vamos lá. As duas ferramentas que vocês vão utilizar no nosso curso é o Slack. Principalmente, é uma ferramenta assim, que usa em tudo que é startup, uma super ferramenta interessante. A gente vai usar o Slack, eu vou mostrar um pouco ele, e o Whereby, tá? Onde eu também vou mostrar uma gravação nele. O Whereby é onde a gente vai fazer as nossas mentorias, onde você vai ter a oportunidade de fazer a mentoria diretamente comigo. Certo? Então, agora, eu acho que é o momento da gente dar uma olhadinha na nossa plataforma Hotmart, que é onde estão os nossos cursos gravados, né? Tanto o meu curso quanto da professora Maísa. Bora lá para a gente dar uma olhadinha
no Hotmart. Vamos lá. Pessoal, vou aqui olhar com vocês o Hotmart. Essa é a ferramenta onde está o conteúdo gravado. E aí, lembrando, a gente vai ter todo o Hotmart como conteúdo gravado. E a gente vai ter todo o conteúdo que está dentro do Hotmart também em pastinhas de Google Drive. Vocês vão ter a oportunidade de pegar tudo que está lá, exceto os vídeos. Tudo que está de escrito, né? Tipo os PDFs, as aulas, os códigos, que é o mais importante, vocês vão ter acesso a tudo. E durante o curso, vocês, entrando nessa primeira turma, vocês vão ter acesso aos vídeos durante um período de 6 meses, né? Prolongáveis até um ano depois desses 6 meses, com um custo bem abaixo desse inicial, que é o custo dessa formação dessa primeira turma. Quem estiver aqui e quem estiver assistindo essa live, quem conseguir fazer a sua inscrição nas próximas 24 horas, vai ter também um desconto exclusivo, né? Um desconto dessa primeira turma. Ela é finita, porque, né, eu quero ter a oportunidade de conhecer todo mundo que está entrando, eu quero conseguir fazer um trabalho bem bacana com vocês, principalmente nessas aulas onde a gente vai se encontrar, nas mentorias, etc. E esse daqui é o nosso curso no Hotmart. Nós temos 5 módulos, certo? Onde dentro de cada módulo a gente tem as nossas aulas. Nessas aulas vocês vão ter aulas inicialmente mais teóricas, visão geral, como instalar o Python, né? Tipo um pouco sobre o Jupyter, que a gente sabe que é uma ferramenta muito interessante, né? Quem acompanha as minhas mentorias online, a cada 15 dias de sexta-feira eu sempre estou usando o Jupyter, né? Abro ele ali, a gente trabalha junto com ele juntos. Enfim, é uma ferramenta do dia a dia, tá? Anaconda, que é essa distribuição do Python, que já vem com uma série de pacotes de análise de dados, de ciência de dados. Então, quem for da área não vai fugir desse pacote. Ele é realmente muito, muito, muito importante. A gente vai entender aqui, é bem básico, né? Como instalar bibliotecas e como criar os primeiros códigos. Um ponto muito importante mesmo. Vou até ver se eu falo diretamente com você. Um ponto muito importante é o seguinte. Pode ser que quando você for instalar algumas bibliotecas, dê pau. Eu vou falar para você assim, teve diretor, né, de áreas onde abaixo dele tinha cientista de dados. E o cara chegou assim e falou, poxa, eu tenho, sabe, anos de experiência, tô aqui fazendo estratégias extremamente sofisticadas e tudo mais. E não consigo instalar o Python, cara. Não consigo instalar o Python. E isso deixava ele agoniado, né? Então, assim, às vezes a gente desiste nessa etapa porque ela é uma barreira e ela é um pé no saco mesmo, sabe? O Google Colab, né? O Google tem uma ferramenta chamada Google Colab que pode até substituir, mas eu acho que você deve passar por essa etapa, mesmo ela sendo meio complicada, sabe? Mesmo ela sendo meio, assim, trabalhosa, essa primeira barreira, que é a barreira da instalação do Python. Instalou o Python, conseguiu rodar os primeiros códigos, vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais divertido também, sabe? Então hoje a gente conta com o ChatGPT para nos ajudar em praticamente tudo. Vocês vão ver que eu faço uso dele o tempo todo, eu vou fazer na sua mentoria, eu vou fazer durante o curso em vários momentos, eu vou trazer conteúdos que até o próprio ChatGPT vai me ajudar a mostrar para vocês, né, para vocês entenderem como utilizar, como chegar em algumas respostas utilizando o ChatGPT. Então, assim, é uma ferramenta que quando eu comecei esse curso não existia. E hoje eu não acredito que dá para dar esse curso sem ela, de tão importante que eu acredito nessa ferramenta. Então vamos voltar para lá. Fechamos o módulo 1. Módulo 2.
que tem aqui no módulo 2? No módulo 2, a gente tem leitura e manipulação de dados. A gente tem leitura de data frames. A gente tem leitura do arquivo em Excel. Então, assim, antes de começar a ensinar, né, a colocar algoritmos, coisas sofisticadas, eu preciso trazer os dados para dentro do Python e saber mexer nesses dados. Da onde vêm os dados financeiros, em sua maior parte? Dos Excels, tá? A gente vai usar a biblioteca do Yahoo Finance aqui dentro. O Yahoo Finance, ele vai ser para a gente como é o Bloomberg ou Broadcast para o pessoal do mercado financeiro. Então, normalmente, quem está no mercado financeiro utiliza uma dessas duas ferramentas, que são feeders de dados e que entregam dados e mais uma porção de coisa, tá? A gente vai utilizar o Yahoo Finance e a gente vai utilizar alguns Excels. Então, tá aqui a primeira etapa do curso, é praticamente preparação de base de dados. Veja que mesmo você fala assim, poxa, Bruno, cara, eu até entendo um pouco de Python, mas, poxa, mercado financeiro eu não entendo direito. Essa oportunidade para aprender mercado financeiro e avançar em Python também. Porque se você conseguiu ir bem num curso desses, você consegue ir bem em qualquer outro curso de Python para qualquer outra área. Exatamente por eu trazer uma maneira estruturada de preparar os dados, de aplicar algoritmos nesses dados e fazer leitura dos resultados desses algoritmos aplicados nesses dados. Então, módulo 2 é o módulo de preparação de base de dados. Ponto importante é que durante um curso vocês vão ver, vai ir entrando mais coisa. E na medida em que vocês vão falando para mim, né? E você vai lá, vai fazer o curso, vai falar, poxa, Bruno, faltou uma aulinha que você explica isso, explica aquilo, eu vou colocar também. Por isso que essa primeira turma ela é tão especial. Por isso que eu espero muito conseguir fechar pessoas muito legais para, junto desse curso aqui, evoluir ele para níveis cada vez maiores, porque são pessoas fazendo ele que vai com certeza me trazer a oportunidade de aprender o que falta, o que está em excesso, o que eu preciso adicionar. Eu tenho certeza absoluta que por todas as pessoas que já fizeram, o que eu tenho aqui, perto do que eu vejo outros tendo, com certeza é ouro. Não só porque tem uma professora da qualidade da Maísa me dando um apoio, como eu que estudo muito e dou aula e me esforço o máximo para tentar explicar um conceito complicado de uma maneira fácil, mas também porque a gente está olhando muito num foco prático, né? A gente olha uma maneira de consolidar o portfólio que você investe em ações, não sei o quê, não para fazer uma coisa milagrosa, mas para, por exemplo, você resolver o problema de imposto. O que você deveria dar ali para o seu contador? O que você deveria estar entregando para o seu contador? Cálculos de preços médios, coisas simples inicialmente, mas que vão ficando cada vez mais sofisticadas ao longo do curso. Então, essa parte 2 é uma parte de leitura de dados. Parte 3, quando a gente fala de consolidação do portfólio. Toda vez que eu clicar aqui, né, lembrando, a gente vai ter a entradinha aqui dentro vocês vão ver a aula. A aula tem uma explicação ali do que você vai ver, então aqui é uma planilha com movimentações de ações, você vai ver funções como Pivot Table, CumSum, Biblioteca Pandas, então assim, são coisas que não é só na área financeira. Esse tipo de ferramenta vocês vão usar em qualquer área de manipulação de dados. Porém, a gente vai usar para olhar os nossos portfólios, né? Tanto o meu quanto da Maísa da época, que são portfólios entre fictícios, né? A gente trouxe umas coisas nossas, mas colocou umas coisas fictícias até para conseguir, né, trade que não tinha, digamos assim, mas até para a gente conseguir
ter uma sensibilidade de mais risco, menos risco, poder comparar essas coisas com vocês. Então, o módulo 3, que é esse módulo de consolidação do portfólio, ele é a etapa seguinte de estruturação de dados e ele envolve você construir o preço médio de ações, por exemplo, consolidar dentro de você tem um monte de operação, né? Renda fixa, fundos imobiliários, ações, etc. Como eu coloco isso dentro de um único data frame? Fazer o salvamento desse cara, então eu quero a lista de tudo organizado, né? E como eu faço para ter alguns relatórios, pelo menos nesse início, né? Como eu faço para ter alguns relatórios nesse início, por tipo de investimento, ou seja, classes de investimentos, né? Eu estou fazendo investimentos em ações, estou fazendo investimentos em títulos públicos, né? Cada um desses instrumentos financeiros vão estar, os dados dele vão estar em um lugar da internet. E a internet muda o tempo todo. Então, é parte também do nosso curso ir lá e falar, poxa, não está mais funcionando aquele negócio que a gente usou. Vamos lá, vamos descobrir, vamos fazer junto. Isso vai acontecer para sempre. Vocês terem a oportunidade de fazer isso comigo durante o curso é vocês ganharem essas habilidades para fazer isso para sempre. Porque da mesma maneira que quem trabalha com Excel tem que ficar ali arrumando a planilha, organizando planilha, fazendo, enfim, um monte de coisa para as planilhas darem os resultados, fazerem os dashboards e organizarem os dados da maneira que vocês querem, da mesma maneira vocês vão ter que fazer isso em Python e organizar em Python também. Então, saber desinstalar e instalar o módulo, saber reorganizar a tabela, porque alguma coisa mudou, enfim, é algo muito importante, né? E eu tenho certeza, né? Até porque essas coisas evoluem o tempo todo, que a gente, entre agora até daqui 3 meses, que é o tempo que provavelmente a gente vai ficar junto nesse intensivão com mentorias, né? Vocês vão ter acesso a 6 meses de todas essas aulas, mas comigo vocês vão ficar 3 meses, né? Os próximos 3 meses, trabalhando com mentorias em cima desse conteúdo. Eu tenho certeza que nesses 3 meses que a gente vai trabalhar junto nessas mentorias, já vai ter coisa nova. Mas pode ter certeza, porque é muito interessante como essas coisas vão evoluindo. Módulo 4, o módulo de análise de risco-retorno. Risco, né, e risco-retorno. O que é que a gente está fazendo aqui? A gente agora já está trazendo conceitos um pouco mais sofisticados, que são cálculos que dentro dessa ferramenta, por exemplo, Bloomberg, que eu vou te falar, custa assim, sei lá, $2.000 por mês por usuário, uma parada desse nível. A gente vai trazer, claro que ali tem 1 milhão de coisas, a gente vai pegar um pedacinho dele e vai trazer aqui e fazer. O que é interessante é que se você tem, né, os algoritmos de como fazer um alfa e beta de um portfólio, de como fazer um cálculo de drawdown, de como fazer uma consolidação de dados mensais, dados diários, ou seja, fazer a mudança de diários para mensais, de como calcular um Sharpe. Se você tem esses algoritmos, você tem praticamente todos os algoritmos necessários para lançar um aplicativo, por exemplo, para fazer o que você quiser de análise do seu portfólio. Mas o mais importante é que você vai ter a oportunidade de olhar o seu portfólio de uma maneira que você ainda não olha. Certo? Poder comparar o seu portfólio com uma ação, poder comparar seu portfólio com o Ibovespa. Claro que a gente pode ter uma ou outra dessas coisas já implementado no aplicativo de um banco que a gente investe, no aplicativo da nossa corretora, mas aqui a gente vai se empoderar desses conhecimentos. E pode ter certeza, se você trabalha ou quer trabalhar num fundo de investimentos ou num banco, são conceitos que vão estar dentro de relatórios que são passados entre as áreas, né? Aqui um pouco de curtose e assimetria, são conceitos estatísticos muito interessantes, né? Tipo, hoje se eu falar para você, tem uma curtose preferida ou uma assimetria preferida para uma distribuição de retorno que me faz mais motivado a investir em alguma coisa? Sim, tem.
né? Eu posso olhar só para essas duas informações e falar, cara, esse fundo de investimentos aqui é um fundo que não está indo tão bem, né? Que perde muito dinheiro, muito arriscado, né? Então são conceitos que abordam risco-retorno, mas abordam também estratégias que podem virar na frente estratégias de trading. Por exemplo, eu posso calcular o Sharpe entre índices e usar essa relação para ser uma indicação de trading, para eu entender mercado de relação macroeconômico, né? Então, são ferramentas extremamente importantes no mercado financeiro, e que muita gente usa. Também vamos falar sobre downside risk, semi-deviation e volatilidade, que são também variáveis de risco, tá? Podemos dizer que essa parte final ela tem mais risco e risco-retorno do que qualquer outro curso que eu andei vendo por aí, né? Ou seja, a gente traz bastante esses conceitos. A gente fala também de tracking error, e aqui de VAR e CVAR, que também são outras ferramentas, né? Value at Risk, fazendo do modo histórico ou do modo paramétrico, né? Usando matriz de covariância. Então a gente vai trazer um pouco de conceito matemático. Claro, esse curso é feito por um físico e uma doutora de matemática. Então a gente vai ter que explicar um pouco de matemática. Mas não se preocupa. O curso não é aquele curso que só alguém que manja de matemática consegue fazer. Não é. Você pode fazer esse curso e ir adquirindo esses conhecimentos ao longo das aplicações. A nossa mente é muito mais como utilizar essas ferramentas estatísticas, certo? Eu brinco, né? Normalmente falo ali para os alunos que estatística é como se fosse Lego, né? E Lego, quando está desmontado, não serve para nada, né? Aquele monte de peça no chão só serve para quê? Para você pisar e sentir dor, né? Então é a mesma coisa. Lego desmontado não faz efeito nenhum. Porém, se você monta o Lego, junta, você pode criar um robô que abre porta, que faz maçanete, você pode fazer um monte de coisa com Lego. Estatística também. Ela ali, né, jogada, espalhada, ela é só um treino mental, né? Não é nada, não traz uma coisa. Agora, quando você junta estatística e quando você junta Python, entendimento de fluxo de dados, você tem a revolução que a gente vive hoje. E você tem a oportunidade de ir muito além nas suas análises. Então, estatística é Lego. A ideia é montar e entender como utilizar ele para tomar decisão melhor tomada, para discutir, né, fazer uma ponte entre uma área técnica e uma área de negócio, por aí vai. Por fim, o último módulo é o módulo 5. O módulo que são todos os outros módulos compilados em um grande arquivo Jupyter para você ter o seu portfólio consolidado em um play único e apenas. A ideia aqui é realmente fazer uma revisão geral, mas principalmente é vocês terem acesso à ferramenta logo de cara. Ou seja, eu não precisar ter... Porque é óbvio, para aprender é legal eu ter pedacinho por pedacinho, para que não seja uma coisa geral, grande, logo de cara. Aqui, a ideia, ao invés de se você mesmo pegar pedacinho por pedacinho, montar seu relatório, você pega o módulo 5, pega esse relatório e você tem ali todos os códigos compilados, organizados e prontos para você começar a rodar e já fazer a análise, certo? Então, claro que, igual eu falei, provavelmente ao longo desse tempo nós vamos, eu e vocês, produzirmos conteúdo. A gente vai colocar esse conteúdo aí também nas nossas mentorias exclusivas, que vai ser só eu com quem estiver fazendo o curso, né? Durante algumas aulas específicas que os alunos vão pedir, né? As pessoas vão poder pedir, você vai poder pedir e a gente vai colocar. Então, assim, isso daqui vai ser algo vivo e quem tiver agora vai ter a oportunidade de construir isso
a um preço único e de uma maneira também única, porque esse momento agora é realmente um momento de início desse universo novo, né, desse curso que para nós será um universo novo de aprendizado constante. Então, pessoal, esse é o curso. E junto com o curso, o que você também vai receber? Acesso a esse Google Drive, que é exatamente onde você vai colocar numa pastinha sua e vai conseguir, onde você vai colocar numa pastinha, você vai conseguir ter acesso a todos os conteúdos. Claro que aqui tem vários outros grupos e tal, mas o mais importante é a gente estar aqui numa pasta Py4Fi, certo? Então, o que vai acontecer? A gente vai, dentro dessa ferramenta, conversar e quem tiver aqui vai ser só o pessoal do próprio curso, tá? Então, eu acredito que vai ser uma oportunidade muito legal da gente se conectar dentro dessa ferramenta, que é uma ferramenta que muitas startups utilizam. Então, esse é o Slack, tem canal de Data Science, com informações de Data Science, tem cursos, a gente coloca cursos, enfim. Tem uma série de coisas legais aqui que eu acho que quem participar também vai ter oportunidade, né? Toda uma comunidade de conteúdo e de conhecimento ali para vocês também. E por fim, como é a mentoria? A mentoria é algo mais ou menos assim. Uma sala, provavelmente será nesse próprio Whereby, que é essa ferramenta, e aqui dentro, essa é gravada, né? Tudo vai ser gravado, vai ser disponibilizado para quem participar, vai estar dentro da plataforma, e aqui dentro a gente vai compartilhar telas e ir fazendo código junto, e aprendendo junto, e estudando junto. Certo? Então, essa é a visão geral do Py4Fi. Grande Fernando Gatti, Flavião, que legal, galera, que vocês estão por aí, viu? New Life, como sempre, Ícaro, muito bom. Pessoal, acho que assim, consegui passar geral, tô recebendo uma informação quentíssima aqui. Vou até tirar um pouco aqui da minha tela, porque eu não acredito que a gente vai conseguir fazer o que a gente vai fazer agora. Vamos trazer aqui uma pessoa para vocês conhecerem. Lembrando que no fim dessa live vocês vão receber por e-mail, né, para quem tiver lá no cadastro, um cupom para ser inserido na plataforma e ganhar 30% de desconto. Tá? Então, esse desconto é um desconto dessa primeira turma. E a ideia é que você consiga fazer utilizar esse desconto ali na comprinha desse curso que vai vir para você através do e-mail. Quem não tem ainda o e-mail, né, cadastrado, por favor, cadastre, porque ele também, essa daqui é o lugar onde a gente vai se comunicar, né? É através dessa ferramenta que a gente vai se comunicar. Então, vou até jogar aqui no chat o link para que vocês possam ali fazer a sua inscrição e a gente vai poder falar juntos através desse e-mail também. Eu vou poder mandar para você esse cupom de 30% de desconto nessa primeira turma. Então vamos lá, eu estou recebendo uma notícia aqui que temos uma pessoa especial para dar o ar da graça. Deixa eu ver. Vamos ver. Acho que sim, hein? Deixa eu só fazer um teste aqui. Deixa eu só fazer um testezinho.
Olá, 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 olá. Olha Oi, quem, Bruno. olha quem vai chegar aqui para falar com a gente em um instante. Só preciso trazê-la aqui para nossa aula, para nossa live. Olá quem está aqui na tela. Maísa, a galera já pode te ver. Muito, muito obrigado por ter aparecido. Professora Maísa Mello aqui com a gente nesse finzinho de live de lançamento do Pi for Fi. Maísa, conta aí um pouquinho pra gente nesses minutinhos que falta, o que que eles podem encontrar nesse curso, né? O que que foi fazer esse curso? Conta um pouco de você. Agora eu quero te ouvir um pouquinho. Oi, pessoal, boa noite. Conseguem me ouvir? Tá rolando, tá rolando. Tô vendo que tá saindo. É um prazer estar aqui com vocês hoje. É uma realização minha e do Bruno poder finalmente lançar esse curso. Basicamente, esse curso é a consolidação do portfólio de investimento. Eu assinava um aplicativo para eu acompanhar a evolução dos meus investimentos, tanto a renda fixa quanto a renda variável, mas eu achava que esse aplicativo ele não era tão inteligente, no sentido de não ser muito flexível à medida que eu ia incluindo novos investimentos. Às vezes eu tinha que resetar a carteira e também ele não integrava a renda fixa com a renda variável para eu saber as informações da carteira como um todo. Foi quando eu pensei em replicar esse aplicativo de forma mais inteligente. Aí eu chamei o Bruno para essa missão e a gente construiu junto esse aplicativo, que a gente começou do zero e eu tentei assim replicar um pouco do aplicativo, mas agregar funcionalidades mais inteligentes e que me dessem mais autonomia e uma visão geral da carteira. Então, nós fomos em busca de todas as bases de dados para cada tipo de investimento. Então, a parte de Tesouro Direto, a gente buscou informação específica lá na íntegra da API para pegar os dados do Tesouro Direto, da renda fixa e de ações. E, assim, o que eu posso dizer para vocês é que a gente se empenhou, em alguns casos, a gente teve que entrar em contato direto com o pessoal da CVM, porque mudaram um pouco o jeito que estavam fornecendo os dados. E aí a gente teve retorno, eles conseguiram liberar novamente o acesso no formato que estava sendo oferecido. E além de consolidar o portfólio e aí fazer os gráficos. Eu esqueci o nome do gráfico, Bruno, quando parece aquele biscoitinho assim que tem O de o percentual alocação, de né? ações. Gráfico de Hã? ou gráfico de alocação de... Não, tem o nome do desenho do gráfico. Ah, o de rosca? É o de rosca mesmo, né? É, É. é. Então a gente consegue é, várias perspectivas para você analisar o seu portfólio, tanto separadamente, de acordo com as ações ou com o tipo de investimento, quanto como um todo. E a gente buscou fazer com que ele funcione à medida que você vai fazendo os investimentos. O pré-requisito é que você salve isso numa planilha do Excel. Então, se você salva, tem o formato padrão, que tem que colocar as informações, e aí precisa ser mesmo nesse formato, a letra escrita lá no nome da coluna exatamente assim. E a única coisa que precisa de você mudar é essa planilha. Aí, futuramente, a gente pode melhorar esse aplicativo integrando ele direto ao SEI, que é a central eletrônica, o canal eletrônico do investidor, que aí lá tem todas as suas informações de investimento. Mas aí já é um próximo tópico, né, que a gente teria. É isso aí. E aí a gente também fez algumas análises de risco de benchmarks do portfólio para você conseguir
mensurar a sua exposição, e a gente explica como que funciona cada indicador e como que você analisa esse indicador. Maravilha. É bom, acho que do É isso aí. curso é isso. É isso aí. E só para, né, quem estiver ouvindo, né, e não ficar com medo, quando a Maísa fala do aplicativo, ela tá falando daquele Júpiter, né, que eu expliquei ali do módulo 5 que vocês vão ter a oportunidade de rodar, né? E como a gente falou ao longo aqui dessa live, né, tudo que tem ali de algoritmo e de código já é o suficiente para, por exemplo, se você quiser fazer alguma coisa, né, mais sofisticada, você vai ter esses algoritmos ali. E a gente vai conseguir ir aumentando esse relatório, aumentando aquele Júpiter final, ao longo também desses aprendizados que vamos ter, né, no decorrer desse curso nesses próximos meses. Maravilha, Maísa. E como eu falei um pouco do seu projeto de pós, falei da sua pesquisa, falei que, né, enfim, que foi um prazer enorme ter te encontrado e a gente trabalhado junto, né? Então foi um momento bem legal. É, você quer trazer algum último ponto antes da gente fechar aqui? Posso. Então, o Bruno, eu acho que foi um dos maiores achados que eu tive na minha vida, porque eu estava passando pelo momento mais difícil da minha vida, em 2020, que nem chegou perto nem de pandemia, nada disso, era muitos problemas pessoais e o problema principal que eu precisava implementar o meu código de doutorado. Doutorado, a gente cria algo inédito, nunca existiu. Então, eu propus um modelo matemático de otimização de carteiras de investimento, utilizando uma teoria que nunca tinha sido usada totalmente. Assim, o modelo que eu estava propondo, as ferramentas, elas, quando juntadas todas, era uma novidade. E então eu tinha que implementar esse modelo em Python. Ele já estava implementado em MATLAB, mas meu orientador insistiu muito para que eu migrasse para Python. E eu resisti, eu não queria migrar para Python. Mas, para minha sorte, ele não permitiu. E aí eu não estava conseguindo fazer o modelo 100% em Python, porque é difícil você implementar um modelo que você não sabe se a resposta que ele está te dando é certa ou errada, por conta dessa originalidade do modelo. Então, é como se a gente tivesse que pisar em ovos a cada função, a cada linha do algoritmo que a gente faz, para a gente não correr o risco de carregar um erro que, mesmo que minúsculo, como ele iria ser reproduzido no código inteiro, iria causar um prejuízo muito grande. E aí, nesse momento, em busca de um professor de Python, eu encontrei o Bruno num site que oferecia aulas, e eu assim, tentei ter um olhar bem criterioso quando eu fui fazer essa busca, porque o meu problema estava num nível muito avançado de conhecimento, né? Que eu precisava de uma pessoa que entendesse não só de Python, mas entendesse de certa forma de matemática, de análise de dados. E assim, por minha sorte, eu bati o olho no nome do Bruno e aí tinha a descrição. Eu falei assim, é essa pessoa. E realmente ele foi muito objetivo nas aulas, assim, eu tinha que me preparar para a aula para deixar de um jeito simples, só no momento que dava o erro. E aí eu tinha que ser hábil o suficiente para deixar no ponto para ele pegar, e ele tinha que ser hábil o suficiente para entender e, a partir dali, conseguir me ajudar a resolver meu problema. E aí, esse momento foram os meus primeiros passos de Python, e essa vivência com ele me ajudou a resolver esse problema do doutorado e abriu os meus olhos para uma infinidade de oportunidades que eu tinha, que só o Python ia me proporcionar. E aí hoje eu sou uma pessoa que programa ativamente em Python, Yes. consegui mais de 10 artigos internacionais, Uau. tudo com resultados de códigos envolvendo Python.
Estou prestando consultoria tanto para órgãos governamentais quanto empresas privadas, implementando inteligência artificial para essas instituições. Então, assim, eu acho que foi um diferencial. O meu orientador tem insistido comigo e eu tenho encontrado a pessoa certa. Então, assim, hoje é um dia muito especial, porque é como se a gente estivesse consolidando É isso. um momento de aprendizado, sabe? A gente pegou um limão e conseguiu transformar numa limonada. E eu É espero isso que aí. isso sirva de inspiração para vocês. Com certeza. E eu ganhei um presente enorme também, Maísa, que é o seu companheirismo, sua amizade, a qualidade absurda, né, do que você fez ali no Pi for Fi. E eu espero que a gente continue, né, continue essa parceria e que muito, muito, muito obrigado pelas suas palavras. E é Eu isso, que agradeço. pessoal. Quem quiser depois trocar uma ideia, pode me acompanhar no Instagram ou no LinkedIn. Se tiver dúvidas também, estou à disposição. Isso aí. Maísa Mello, vou colocar o linkzinho aí também para vocês acompanharem. Posso mandar também no e-mail, né, para quem está ali na mentoria cadastrada, né, cadastra aí no site. Já mando também os nossos contatos, que é legal vocês terem também, é bacana. Bom, Muito, obrigada. muito legal. Mas assim, prazer inenarrável tê-la aqui. Muito obrigado mesmo. A gente vai fechando essa live. Eu vou colocar agora você aqui em on hold Voltei eu para a câmera e tirei você aqui, mas você continua na ligação. Daqui a pouquinho eu fecho a live e a gente fala aqui um minutinho. Então não sai daí não, Maísa. E muito obrigado, viu, por ter vindo e participado. Que agradeço. Obrigada a todos. Então é isso, pessoal. A gente então olhou todo o curso, vocês entenderam um pouquinho do meu projeto, um pouquinho desse encontro que propiciou esse projeto acontecer. Vocês tiveram uma visão geral do que vem pela frente, tanto no curso Pi for Fi, quanto em outros que a gente também vai desenvolver. Como sempre, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. O link eu vou passar agora para vocês, tá? Que é o link para aquisição. Eu vou passar agora, tá? E eu vou passar com o cupom de desconto. Vocês digitam esse cupom de desconto na hora de fazer o fechamento e vocês vão conseguir 30% de desconto com esse cupom, tá? Me deem um segundinho que eu já vou colocar aqui na nossa live. É esse daqui, o cupom é Mentoria 30, certo? Então, Mentoria 30, esse é o cupom. Você coloca no fechamento e você vai fazer esse curso com 30% de desconto. O curso inclui as minhas mentorias, a gente vai ter contato, esse contato próximo, você vai poder falar dos seus problemas para mim, eu vou entender os seus problemas, a gente vai estar no Slack tirando algumas dúvidas, vamos ter um time te ajudando também. Eu vou usar inteligência artificial para te ajudar a procurar os seus desafios nela, né, no chat GPT, para você conseguir, através dessas ferramentas, tirar suas dúvidas. E vai ficar válido por 24 horas. Então, se você conhece alguém que pode se beneficiar, deixe essa pessoa saber que você vai fazer tanto ela quanto eu e a professora Maísa também muito felizes. É um prazer estar aqui, né, com você falando sobre esse curso. A gente se vê no YouTube, no YouTube próximo de você, numa mentoria aberta ou em alguma dessas lives. Siga né, Instagram, dê aquele joinha, lembra de ativar ali todas as nossas comunicações para não perder novidades. Um grande abraço e até a próxima.